O motor do meu Scania vermelho ronronava firme na descida da Serra do Caparaó, aqui no Espírito Santo, quando senti um arrepio subir pela espinha. Era coisa de caboclo velho, como meu pai sempre dizia. Mas depois de 20 anos rodando por essas estradas, aprendi a confiar nos sinais. E naquela tarde de dezembro, com o sol se pondo atrás das montanhas capixabas, alguma coisa no ar me dizia que aquela não seria uma viagem comum. Eu sou Geraldo Silva, 52 anos, natural de Cachoeiro de Itapemirim. Comecei a rodar estrada ainda garoto, ajudando meu pai nas entregas de café pela região. Depois que ele se foi, há 10 anos, herdei o caminhão e a profissão. Não é vida fácil, mas é honesta. Carrego principalmente produtos agrícolas do interior para o Porto de Vitória. Às vezes faço uma viagem mais longa para o Rio ou São Paulo. Tenho minha casinha simples em Cachoeiro, onde moro sozinho desde que a Maria José me deixou há 5 anos, cansada de ficar esperando enquanto eu vivia na estrada. Naquele dia, vinha de uma fazenda em Alegre, carregado de mamão papaya para exportação. Era minha última viagem antes do Natal, e eu estava ansioso para chegar em casa, descansar uns dias e talvez até ligar para Maria José, ver se ela topava passar a ceia junto, pelos velhos tempos. Mas o destino tinha outros planos para mim. Estava descendo a BR-262, passando pela região de Domingos Martins, quando avistei uma figura estranha na beira da estrada. Era uma mulher, vestida toda de vermelho, parada ao lado de um carro preto parado no acostamento. Mesmo de longe, dava para ver que ela estava em apuros. Não pensei 2 vezes, acionei a seta e encostei meu caminhão uns metros à frente. Quando desci da cabine, a mulher veio correndo na minha direção. Ela era bonita, uns 40 anos, cabelos pretos e olhos desesperados. Falava rápido, quase gritando: "Por favor, me ajude, meu carro quebrou e eu preciso chegar urgente em Vitória." Perguntei se ela queria que eu ligasse para um guincho, mas ela balançou a cabeça nervosa. "Não tem tempo, é questão de vida ou morte." Olhei para o carro dela, um Corolla preto, e notei que a chave ainda estava na ignição, mas o motor não dava partida. Estranho, porque o carro parecia novinho. Ela segurou meu braço com força. "Eu pago bem, muito bem. Só preciso chegar em Vitória antes das 10 da noite." Olhei no relógio. Eram 6h30. Dava tempo tranquilo, mas alguma coisa naquela situação não me cheirava bem. "Olha, dona, eu posso levar a senhora, mas preciso saber o que está acontecendo", falei. Ela olhou em volta como se tivesse medo de alguém aparecer e disse baixinho: "Não posso explicar agora, mas é muito importante. Tem uma vida em jogo." Mostrou uma bolsa de couro marrom que carregava. "Preciso entregar isso hoje, senão..." E não completou a frase. Fiquei ali parado, meio sem saber o que fazer. 20 anos de estrada me ensinaram que mulher bonita com pressa e dinheiro na mão geralmente traz problema. Mas também me ensinaram que não se nega ajuda para quem precisa. E pelos olhos daquela mulher, ela realmente precisava. "Tá bom, pode subir", falei finalmente. "Mas quero deixar claro que sou caminhoneiro honesto. Não me meto em coisa errada." Ela sorriu pela primeira vez desde que a vi. "Não é nada ilegal, eu prometo. Só preciso entregar essa bolsa em Vitória." Subimos na cabine e retomei a viagem. Ela ficou quieta a maior parte do tempo, só olhando pela janela e apertando aquela bolsa marrom contra o peito. Vez ou outra eu tentava puxar conversa, mas ela respondia com monossílabos. "Como é seu nome?" perguntei. "Ana", respondeu seca. "Ana como?" "Só Ana." Quando passamos por Venda Nova, do imigrante, ela pediu para eu acelerar. "Tá ficando tarde", disse, olhando no relógio. Eram 8 horas. "Calma, dona Ana. A gente chega lá tranquilo", respondi. Mas percebi que ela estava cada vez mais nervosa. Foi quando chegamos na descida da BR-262, já perto de Vitória, que tudo mudou. De repente ela gritou: "Pare o caminhão! Agora!" Freei assustado, pensando que tinha acontecido alguma coisa. "O que foi?" perguntei. Ela estava pálida, tremendo. "Não posso ir para Vitória", disse. "Mudei de ideia. Aquilo não fazia sentido nenhum.
A mulher tinha me implorado para levar ela para Vitória, disse que era questão de vida ou morte. E agora, quando estávamos quase chegando, ela queria desistir? Escuta aqui, dona, falei firme. A senhora está me deixando confuso. Que história é essa? Ela me olhou nos olhos e vi que estava chorando. Eu não posso explicar, mas não posso entregar isso, disse apontando para a bolsa. Se eu entregar, alguém vai morrer. Senti um frio na barriga. Que alguém? Morrer como? Ela não respondeu, só ficou olhando para a bolsa como se fosse uma bomba. Naquela hora, com o caminhão parado na beira da estrada, o sol já se pondo e aquela mulher misteriosa do meu lado, eu não fazia ideia de que estava prestes a me meter na maior confusão da minha vida. Mas uma coisa eu sabia. Não ia conseguir dormir enquanto não descobrisse o que tinha naquela bolsa marrom. Fiquei olhando para Ana, tentando entender o que estava rolando. Ela continuava apertando aquela bolsa contra o peito, tremendo como uma vara verde. Dona Ana, falei devagar, a senhora vai ter que me explicar direito o que está acontecendo. Não posso ajudar sem saber no que estou me metendo. Ela limpou as lágrimas e respirou fundo. Você parece um homem bom, disse. Mas se eu contar a verdade, você vai querer sair correndo. Dei uma risada nervosa. Olha, depois de 20 anos rodando estrada, já vi de tudo um pouco. Pode falar. Ana olhou em volta como se tivesse medo de alguém aparecer. Meu nome verdadeiro é Ana Cristina Moura. Eu trabalhava numa empresa de segurança em Vitória. Tinha acesso a informações sigilosas sobre transporte de valores. Meu coração disparou. Que tipo de informações? Horários, rotas, códigos de segurança. Tudo que um bandido precisaria para planejar um assalto perfeito. Ela abriu a bolsa um pouquinho e eu consegui ver pilhas de papéis e o que parecia ser um pendrive. Eu cometi um erro terrível. Vendi essas informações para um grupo criminoso do Rio de Janeiro. Senti o mundo rodar. Aquela mulher bonita e elegante era uma informante de quadrilha. Meu Deus do céu, murmurei. E agora? Ela fechou a bolsa rapidamente. Eles pagaram adiantado R$ 50.000. Eu precisava do dinheiro para pagar as dívidas do meu pai, que está com câncer no hospital. Mas depois que fechei o negócio, descobri que o alvo seria um carro forte que transporta o dinheiro do 13º dos funcionários da Vale. Engoli seco. A Vale era uma das maiores empresas do estado. Devia ter milhares de funcionários. Quanto dinheiro? Perguntei. Mais de R$ 2 milhões. E não é só isso. Ela começou a chorar de novo. O motorista do carro forte é meu primo Roberto. Ele nem sabe que eu sei da rota dele. Se o assalto acontecer, eles vão matar ele para não deixar testemunha. Agora eu entendia o desespero dela. Por isso a senhora não quer entregar as informações. Falei. Ela acenou com a cabeça. Eu estava indo para Vitória encontrar com o contato deles, um cara chamado Marcão. Mas não consigo. Não posso ser responsável pela morte do Roberto. Fiquei em silêncio, absorvendo tudo aquilo. Do lado de fora, o trânsito passava normal, as pessoas indo para casa depois do trabalho, sem imaginar que ali dentro do meu caminhão tinha uma bomba relógio pronta para explodir. E se a senhora não entregar? Perguntei. Eles vão me matar. Respondeu simplesmente. Não são pessoas que aceitam um não como resposta. Já pagaram o dinheiro e esperam receber o que compraram. Ela me mostrou o celular. Já recebi 5 ligações do Marcão. Ele está ficando impaciente. Olhei no relógio 8h30 da noite. Que horas era para a senhora encontrar com ele? Às 10, no terminal de Laranjeiras. Ainda dava tempo, mas não muito. Escuta, Ana, falei. Tem que haver uma solução. Não pode ir na polícia? Ela balançou a cabeça. Não confio na polícia. Essa quadrilha tem contatos lá dentro. Foi assim que eles souberam que eu tinha acesso às informações. Alguém da polícia deve ter passado meu nome. Isso complicava tudo. Se não podia confiar na polícia, em quem podia confiar? E se a gente avisasse seu primo? Sugeri. Ele podia pedir para trocar de rota ou não trabalhar no dia do assalto. Ana pensou um pouco. Pode ser, mas ele ia querer saber como eu descobri. E mesmo que ele não trabalhasse, eles iam escolher outro motorista. Alguém inocente ia morrer do mesmo jeito.
Fiquei coçando a cabeça, tentando pensar numa solução. 20 anos de estrada me ensinaram que todo problema tem uma saída. Só precisa achar. Olha, Ana, falei finalmente, só vejo duas opções. Ou a senhora entrega as informações e torce para o seu primo não trabalhar no dia, ou não entrega e corre o risco de eles matarem a senhora. Tem uma terceira opção, ela disse baixinho. Eu posso entregar informações falsas, mudar a rota, o horário, os códigos. Eles só vão descobrir que foram enganados na hora do assalto. Pensei na ideia. Mas isso não resolve o problema. Eles vão saber que foi a senhora que enganou eles. Pelo menos eu salvo o Roberto e os outros motoristas, respondeu. E quem sabe, quando eles descobrirem que foram enganados, eu já tenha conseguido fugir do estado. Não era um plano perfeito, mas era melhor que nada. Naquela hora, o celular dela tocou. Era o tal do Marcão. Alô, Ana, cadê você? Já são quase 9 horas. Ela olhou para mim, nervosa. Tô chegando, Marcão. Tive um problema com o carro, mas já tô a caminho. Espero que não seja desculpa, Ana. Você sabe que não gostamos de atrasos. Quando ela desligou, estava pálida. Ele está desconfiado, disse. Preciso chegar lá logo, senão eles vão suspeitar que tem alguma coisa errada. Olhei para ela e tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Tá bom, Ana. Vamos para Vitória, mas com uma condição. Vou junto com você nessa reunião. Você tá louco? Ela exclamou. Esses caras não brincam em serviço. Se souberem que você tá por dentro do esquema, vão te matar também. Dei de ombros. Melhor morrer tentando fazer a coisa certa do que viver sabendo que podia ter ajudado e não ajudei. Liguei o motor e retomei o caminho para Vitória. Ana ficou quieta, mas eu percebi que ela estava aliviada por não estar sozinha naquela. Obrigada, ela sussurrou. Você é um homem bom, Geraldo. Eu não sabia se era bom ou se era só burro. Mas uma coisa eu sabia. Não ia conseguir me olhar no espelho se deixasse aquela mulher enfrentar aqueles bandidos sozinha. Restava torcer para que tivéssemos sorte e conseguíssemos sair dessa vivos. O terminal de Laranjeiras estava meio vazio quando chegamos. Só alguns ônibus noturnos e uns poucos passageiros esperando. Eram exatamente 10 horas da noite. Estacionei o caminhão num canto mais escuro e olhei para Ana, que estava cada vez mais nervosa. Como é que funciona? Perguntei. Eu encontro com um Marcão ali perto da lanchonete, ela respondeu, apontando para o outro lado do terminal. Ele sempre vem com mais 2 caras. Vou entregar as informações e receber o resto do pagamento. Ela mostrou a bolsa que tinha modificado durante a viagem, trocando alguns papéis por outros que ela mesma escreveu com informações falsas. E eu vou ficar onde? Perguntei. Você não pode aparecer, ela disse. Se eles te virem, vão desconfiar na hora. Fica aqui no caminhão, se der alguma coisa errada, eu grito. Não gostei nada daquele plano. Ana, isso não vai dar certo. Se eles descobrirem que você está passando informação falsa, não vão descobrir na hora. Ela interrompeu. As informações parecem verdadeiras. Só vão perceber o erro quando chegarem no local do assalto e encontrarem uma rota diferente. Ela respirou fundo. Tomara que até lá eu já tenha conseguido sumir. Ficamos ali no caminhão esperando. Às 10h15, Ana apontou para 3 homens que se aproximavam da lanchonete. São eles, sussurrou. Um era alto e careca, devia ser o Marcão. Os outros 2 eram mais novos, um loiro e outro moreno, ambos com cara de poucos amigos, todos vestidos de preto, como se tivessem saído de um filme de gangster. Vou indo, Ana disse pegando a bolsa. Se acontecer alguma coisa, não se meta. Sai daqui e esquece que me conheceu. Agarrei o braço dela. Nada disso. Se der merda, eu vou te ajudar. Ela me olhou nos olhos. Geraldo, você tem uma vida para viver. Não jogue tudo fora por causa de uma estranha. Mas já era tarde para voltar atrás. Ela desceu do caminhão e caminhou na direção dos 3 homens. Eu fiquei observando de longe, com o coração na boca. Dava para ver que eles estavam conversando, mas não conseguia escutar o que falavam. No começo, tudo parecia normal. O Marcão pegou a bolsa e começou a examinar os papéis. Ana ficou ali parada, tentando parecer calma.
Mas depois de uns 5 minutos, eu vi que alguma coisa tinha dado errado. O Marcão estava balançando a cabeça e falando alto. Os outros dois se aproximaram de Ana, cercando ela. Não consegui ficar parado. Saí do caminhão e caminhei na direção deles, tentando parecer casual, como se fosse só um caminhoneiro indo comprar um café. Quando cheguei perto o suficiente, consegui escutar a conversa. Você tá me tomando por otário, Ana? O Marcão estava falando. Essas informações não batem com o que a gente já sabe. O horário tá errado, a rota também. Ana tentava se explicar. Deve ter havido uma mudança de última hora. Às vezes, eles alteram os planos por questão de segurança. É mentira! Gritou o moreno. Ela tá tentando nos enganar! O loiro pegou o braço de Ana com força. Vamos ter uma conversinha particular com você, querida. Ana me olhou de soslaio, com os olhos cheios de medo. Não podia ficar parado vendo aquilo. Me aproximei do grupo. Com licença, pessoal, falei alto. Não estão machucando a senhora, né? Os 3 homens se viraram para mim, surpresos. Quem é você? Perguntou o Marcão. Sou o caminhoneiro que trouxe ela até aqui, respondi, tentando manter a calma. O carro dela quebrou na estrada. O Marcão me olhou desconfiado. E o que você ouviu da nossa conversa? Nada, chefe. Só vim ver se estava tudo bem com a passageira. O loiro soltou o braço de Ana e se aproximou de mim. Você viu alguma coisa que não devia, caminhoneiro. Sentiu perigo no ar. Não vi nada, nem quero ver. Só quero pegar meu dinheiro e ir embora. Ana aproveitou a confusão para se afastar um pouco dos outros dois. Quanto ela te pagou? Perguntou o Marcão. R$ 200, menti. Para que lugar ela queria ir? Diz que ia encontrar uns amigos aqui no terminal. Ele me estudou por um momento. Você parece gente boa, caminhoneiro. Mas vou te dar um conselho. Esquece que viu a gente aqui hoje. Entendeu? Entendi perfeitamente, respondi. Posso ir embora agora? O Marcão acenou com a cabeça. Pode, mas a Ana vai ficar aqui com a gente. Temos uns negócios para resolver. Ana me olhou com desespero, mas não podia fazer nada sem colocar os dois em perigo maior. Obrigado pela carona, Geraldo, ela disse, tentando parecer natural. Pode ir. Eu sabia que aquela podia ser a última vez que via ela viva, mas não tinha escolha. Tá bom, então. Boa sorte, dona Ana. Comecei a me afastar, mas fiquei de olho na situação. Os 3 homens cercaram Ana novamente e começaram a conversar baixo. Ela estava claramente assustada, mas tentava manter a compostura. Cheguei até o caminhão e liguei o motor, mas não saí do lugar. Depois de uns 10 minutos, vi que eles estavam levando Ana para um carro preto estacionado do outro lado do terminal. Ela não resistiu, mas olhou na minha direção uma última vez. Naquela hora, tomei uma decisão que meu pai sempre dizia que era perigosa. Segui o coração em vez da cabeça. Liguei o caminhão e comecei a seguir o carro deles, mantendo distância. Não sabia o que ia fazer, mas não podia abandonar Ana. Ela tinha tentado fazer a coisa certa e agora estava pagando o preço. Se eu não fizesse nada, nunca mais ia conseguir dormir em paz. O carro seguiu pela BR-101, saindo de Vitória em direção ao sul. Mantive o caminhão longe o suficiente para não ser notado, mas perto o suficiente para não perder eles de vista. Aonde eles estavam levando Ana? E o que iam fazer com ela quando descobrissem que as informações eram falsas? Segui o carro preto por quase 1 hora, sempre mantendo distância. Eles pegaram a BR-101 Sul, passaram por Vila Velha e continuaram em direção a Guarapari. Meu coração estava disparado, mas eu não podia desistir. Ana estava em perigo por ter tentado fazer a coisa certa, e eu não ia deixar ela sozinha. O carro finalmente parou, numa estrada de terra, numa região isolada perto da praia. Era um lugar ermo, só mato e algumas casas de pescadores abandonadas. Vi eles descerem e levarem Ana para uma casa pequena, meio escondida entre os coqueiros. Estacionei o caminhão uns 500 metros atrás, num lugar onde não pudessem me ver. Peguei a lanterna e uma chave inglesa que sempre carregava na cabine. Não era muito como arma, mas era melhor que nada.
Caminhei devagar pela estrada de terra, tentando não fazer barulho. A lua estava cheia, o que ajudava a enxergar, mas também me deixava mais exposto. Quando cheguei perto da casa, consegui ouvir vozes. Eles estavam interrogando Ana. "Onde estão as informações verdadeiras?" gritava o Marcão. "Não sei do que você está falando", Ana respondia, mas dava para perceber que estava com medo. "As informações que eu trouxe são verdadeiras." "Mentira!" gritou o loiro. "Nosso contato na empresa confirmou que os dados estão errados. Você mudou tudo de propósito." Escutei o barulho de um tapa. Ana gemeu de dor. Senti o sangue ferver nas veias. Tinha que fazer alguma coisa. Dei a volta na casa, procurando uma janela ou porta dos fundos. Encontrei uma janela pequena, meio aberta. Consegui espiar lá dentro. Ana estava sentada numa cadeira, com o rosto inchado. Os 3 homens estavam em volta dela. Na mesa havia uma arma. "Vamos tentar de novo", disse o Marcão, pegando a arma. "Ou você nos dá as informações corretas, ou vamos ter que usar métodos mais persuasivos." Ana levantou a cabeça, desafiadora. "Podem fazer o que quiserem comigo. Não vou ajudar vocês a matar pessoas inocentes." A coragem daquela mulher me impressionou. Mesmo com uma arma apontada para ela, não abria o bico. "Você é teimosa", disse o moreno. "Mas todo mundo tem um ponto fraco. Que tal se a gente der uma visitinha no seu primo Roberto, ou no seu pai que está internado?" Vi o rosto de Ana ficar pálido. "Não, por favor, deixem minha família fora disso." "Então coopera com a gente", disse o Marcão. "Dá as informações corretas e ninguém se machuca." Ana ficou em silêncio, claramente lutando com a decisão. Não podia esperar mais. Tinha que agir antes que ela cedesse ou antes que eles cumprissem as ameaças. Voltei para a parte da frente da casa e bati na porta com força. "Polícia! Abram a porta!" gritei, mudando a voz. Ouvi correria lá dentro. "Merda!" gritou o Marcão. "Como eles descobriram a gente aqui?" "Deve ter sido o caminhoneiro", disse o loiro. "Ele deve ter anotado a placa do carro." "Vamos sair pelos fundos", sugeriu o moreno. "Pega a mulher." Eles não abriram a porta da frente como eu esperava. Corri para trás da casa, onde tinha a janela. Vi eles saindo pela porta dos fundos, arrastando Ana junto. Ela estava resistindo, mas não conseguia se soltar. "Soltem ela!" gritei, aparecendo de trás de uma árvore com a chave inglesa na mão. Os 3 homens pararam, surpresos. "Você de novo?" disse o Marcão. "Que história é essa de polícia?" "Eu liguei para eles", menti. "Já devem estar chegando." "Você não ligou para ninguém", disse o loiro, apontando a arma para mim. "Senão, não teria vindo sozinho." Ele estava certo, mas eu tinha que tentar. "Soltem a mulher e vamos resolver isso como homens." "Você tá louco se acha que vamos deixar vocês 2 vivos para contar história", disse o Marcão. "Mata os 2, Paulinho." O loiro levantou a arma, mirando em mim. Fechei os olhos, esperando o pior. Foi quando escutei o barulho de um motor se aproximando. Luzes de farol iluminaram a clareira. Todos olharam na direção do barulho. Era uma caminhonete da polícia militar. "Merda!" gritou o Marcão. "Agora ele falou sério!" Aproveitei a confusão para me jogar em cima do loiro. Consegui derrubar a arma dele antes que atirasse. Rolamos no chão, brigando. Ana aproveitou para se soltar e correr na direção da polícia. "Socorro! Socorro!" ela gritava. O moreno tentou correr, mas tropeçou numa raiz e caiu. O Marcão ficou parado, com as mãos para cima, quando viu os policiais se aproximando. "Não atira!" gritou. "A gente se entrega!" 2 policiais militares apareceram, armas em punho. "Ninguém se mexe!" gritou um deles. "Todos no chão, agora!" O loiro parou de brigar comigo e se deitou no chão. Eu fiquei ali, ofegante, mal acreditando que tínhamos conseguido. "Você tá bem?" perguntou um dos policiais para Ana. Ela acenou com a cabeça, chorando de alívio. "E você?" perguntou para mim. "Tô bem, sargento", respondi. "Mas como vocês souberam que estávamos aqui?" "Recebemos uma ligação anônima", explicou o sargento. "Alguém disse que tinha visto homens armados levando uma mulher para essa casa." Se olhei para Ana, confuso. Ela também parecia surpresa. Quem teria feito essa ligação?
Foi quando percebi um vulto se movendo entre as árvores. Era um homem idoso, pescador pela aparência, que se aproximou devagar. Fui eu que liguei, disse. Moro ali perto. Vi quando chegaram. Não é normal ter movimento aqui de noite. Agradeci ao velho, que tinha sido nosso anjo da guarda. Os policiais algemaram os 3 bandidos e nos levaram para a delegacia de Guarapari para prestar depoimento. Ana segurou minha mão no caminho. Obrigada, Geraldo, disse. Você salvou minha vida. A gente salvou a vida uma do outro, respondi. Mas eu sabia que nossa aventura ainda não tinha terminado. Ana ainda tinha que resolver a situação com a quadrilha. E eu tinha que decidir se ia me meter mais nessa história ou se ia voltar para minha vida normal de caminhoneiro. Uma coisa eu sabia. Depois daquela noite, minha vida nunca mais seria a mesma. Na delegacia de Guarapari, enquanto esperávamos para dar depoimento, Ana me contou o resto da história. Sentamos num banco de madeira no corredor. Ela, com um curativo no rosto onde tinha levado o tapa. Eu ainda tentando processar tudo o que tinha acontecido. Geraldo, ela começou, preciso te contar toda a verdade. Não foi só por causa do meu primo que eu mudei de ideia. Olhei para ela, esperando. Meu pai realmente está internado com câncer, isso é verdade. Mas não foi só para pagar o tratamento dele que eu topei vender as informações. Então por que foi? Perguntei. Ela respirou fundo. Eles têm minha filha. Senti um arrepio. Como assim? Eu tenho uma filha de 15 anos, a Júlia. Ela estava voltando da escola semana passada, quando foi sequestrada. 3 homens numa moto. Eu nem sabia que era ligado a isso até receber a ligação. Agora eu entendi o desespero dela. Eles pediram as informações em troca da menina? Exato. Disseram que se eu não cooperasse, iam matar ela. Mostraram foto da Júlia amarrada, com uma arma apontada para a cabeça. Ana começou a chorar. Eu não tive escolha, Geraldo. Era a vida da minha filha. Mas então por que você mudou de ideia? Perguntei confuso. Por que não entregou as informações verdadeiras? Porque descobri que mesmo depois de eu entregar tudo, eles iam matar ela do mesmo jeito. Ouvi uma conversa no telefone. Disseram que não podiam deixar testemunhas. A situação era pior do que eu imaginava. Onde ela está agora? Não sei. Eles nunca disseram o local. Só que estava num lugar seguro e que eu ia receber instruções depois de entregar as informações. Ana segurou minha mão. Agora que os 3 foram presos, não sei o que vai acontecer com ela. Meu coração partiu vendo aquela mãe desesperada. 15 anos era a idade que minha sobrinha teria se ainda fosse viva. Ana, a gente vai encontrar sua filha. Falei com convicção. Tem que ter um jeito. Como? Ela perguntou. Esses homens que prenderam são só os intermediários. A quadrilha é muito maior. Foi quando o delegado apareceu no corredor. Ana Cristina e Geraldo Silva podem vir comigo para dar o depoimento. Seguimos ele até uma sala pequena, onde havia uma mesa e algumas cadeiras. O delegado era um homem baixinho, uns 50 anos, com bigode grisalho. Meu nome é Marcelo Santos, se apresentou. Delegado titular de Guarapari. Ana contou toda a história para o delegado, desde o sequestro da filha até nossa fuga da quadrilha. Ele ouvia atento, fazendo anotações. Essa organização criminosa é conhecida nossa, disse quando ela terminou. Já investigamos eles antes, mas nunca conseguimos provas suficientes. E agora? Perguntei. Agora temos 3 deles na cadeia e o depoimento de vocês, respondeu o delegado. Mas o problema é que eles são só os peões. O chefe da organização ainda está solto e provavelmente já sabe que a operação deu errado. Ele olhou para Ana. Sua filha está em perigo maior agora. O que a senhora me recomenda fazer? Ana perguntou desesperada. Vou transferir o caso para a Polícia Civil de Vitória, disse Santos. Eles têm mais recursos para investigar, mas vai levar tempo, e tempo é o que vocês não têm. Ele pensou um momento. Tem uma coisa que vocês podem tentar. O quê? Perguntamos ao mesmo tempo. Um dos presos, o tal Marcão, estava muito nervoso quando chegou aqui. Disse que precisava fazer uma ligação urgente. Pode ser que ele tenha informações sobre onde a menina está. O delegado se inclinou na mesa.
Se vocês conseguirem fazer ele falar... Como? Perguntei. Não podemos bater nele. Não, mas vocês podem oferecer algo em troca. Ele está com medo do chefe dele. Se souber que a operação fracassou, pode querer fazer um acordo para salvar a própria pele. O delegado olhou para Ana. Você conhece os procedimentos da empresa de segurança. Pode oferecer informações verdadeiras em troca da localização da sua filha. Ana balançou a cabeça. Não posso fazer isso. Seria colocar outras pessoas em risco. E se a gente inventasse outras informações falsas? Sugeri. Informações que levassem a quadrilha para uma armadilha? O delegado sorriu. Agora você está pensando como policial. Decidimos tentar. O delegado nos levou até a cela onde o Marcão estava preso. Ele estava sentado no canto com a cabeça entre as mãos. Quando nos viu, levantou assustado. O que vocês querem? Perguntou. Fazer uma proposta, Ana respondeu. Escuta, Marcão, comecei. Você está numa situação complicada. Quando seu chefe descobrir que a operação fracassou, você acha que ele vai te perdoar? O rosto dele ficou mais pálido. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Sabemos sim, Ana disse. Por isso queremos te ajudar. Como assim? Ele perguntou desconfiado. A gente pode te dar as informações verdadeiras sobre a empresa de segurança, Ana continuou. Informações que seu chefe vai valorizar muito. Em troca, você nos diz onde minha filha está. Marcão riu nervoso. Vocês acham que sou idiota? Se eu entregar a localização da menina, vou assinar minha sentença de morte. E se você não entregar, vai morrer do mesmo jeito. Eu rebati. Pelo menos assim você tem uma chance de negociar com seu chefe. Pode dizer que conseguiu as informações verdadeiras, mesmo depois de ter sido preso. Ele ficou pensativo. E como eu sei que as informações são verdadeiras desta vez? Ana tirou um papel do bolso. Era um documento oficial da empresa onde ela trabalhava. Isso aqui é um relatório interno que só eu tinha acesso. Tem as rotas reais de todos os carros fortes da empresa pelos próximos 3 meses. Os olhos do Marcão brilharam de cobiça. Minha filha, Ana continuou, onde ela está? Marcão olhou em volta como se tivesse medo de alguém escutar. Eles estão num galpão em Cariacica, perto da BR-262. Um lugar abandonado que era uma fábrica de móveis. Ele deu o endereço detalhado. Quantos homens estão guardando ela? Perguntei. 2, pelo que eu sei, mas podem ter mudado depois que a operação deu errada. Ele estendeu a mão. Agora me dá as informações. Ana balançou a cabeça. Primeiro a gente confirma que minha filha está lá e que está viva. Esse não era o acordo, ele gritou. Vocês disseram que iam me dar as informações. Calma, eu disse. A gente vai dar sim. Mas primeiro precisa ter certeza de que você não está mentindo. O delegado, que tinha ficado ouvindo, se aproximou. Vou mandar uma viatura verificar o local. Marcão ficou nervoso. Se vocês mandarem polícia lá, vão matar a menina na hora. Ana empalideceu. Então o que a gente faz? Deixa eu ir junto, propus. Eu me aproximo do galpão sem chamar atenção, vejo se a menina está lá e depois a gente planeja o resgate. É muito perigoso, disse o delegado. Você não é policial, mas sou caminhoneiro, respondi. Conheço essa região como a palma da mão. Posso chegar lá sem levantar suspeita. Ana me olhou com gratidão. Geraldo, você já fez muito por mim. Não precisa se arriscar mais. Preciso sim, respondi firme. Agora também é problema meu. Não vou sossegar enquanto sua filha não tiver em segurança. O delegado pensou um momento. Tá bem, mas você vai com equipamento de comunicação. E se der qualquer coisa errada, você sai de lá correndo. 2 horas depois, eu estava dirigindo meu caminhão em direção a Cariacica, com um radiocomunicador escondido na cabine. Ana tinha ficado na delegacia, esperando notícias. O plano era simples. Eu ia verificar se a menina estava no galpão, confirmar quantos homens estavam lá e passar a informação para o delegado organizar o resgate. Mas eu sabia que nada naquela história tinha sido simples até agora. E alguma coisa me dizia que o pior ainda estava por vir.
Cheguei na região de Cariacica por volta das 4 da manhã. O endereço que o Marcão tinha dado ficava numa zona industrial meio abandonada, cheia de galpões vazios e fábricas fechadas. Era o lugar perfeito para esconder alguém sem chamar atenção. Estacionei o caminhão a uns 500 metros do local e segui a pé. A madrugada estava fria e úmida, típica do final do ano no Espírito Santo. Carregava o radiocomunicador no bolso e uma lanterna pequena. O coração batia forte no peito. O galpão da antiga fábrica de móveis era uma construção grande, meio deteriorada, com várias janelas quebradas. Dava para ver uma luz fraca vindo lá de dentro. Aproximei devagar, tentando não fazer barulho. Tinha um carro preto estacionado na frente, confirmando que tinha gente lá. Consegui chegar perto de uma das janelas laterais sem ser visto. Espiei lá dentro com cuidado. O lugar era grande, cheio de máquinas velhas cobertas por lona. No fundo, vi uma mesa com 2 cadeiras e uma lâmpada acesa. 2 homens jogavam cartas, uma garrafa de pinga entre eles. Continuei observando até encontrar o que procurava. Numa sala pequena, nos fundos do galpão, vi uma figura sentada numa cadeira. Era uma menina, cabelos castanhos, magra, com as mãos amarradas. Tinha que ser a Júlia. Meu coração disparou. Peguei o rádio e sussurrei: "Águia pra base, águia pra base." Era o código que combinamos com o delegado. "Base escutando, águia", veio a resposta. "Confirmado. Target localizado. 2 hostis na área principal. Target isolado nos fundos." "Entendido, águia. Mantenha a posição e aguarde." Fiquei ali observando por mais uns 20 minutos. Os 2 homens pareciam relaxados, sem pressa. Um era careca e gordo, o outro mais novo e magro, ambos armados. A menina parecia estar bem, pelo menos fisicamente, mas dava para ver que estava assustada. Foi quando aconteceu algo que não estava no plano. O celular de um dos homens tocou. Ele atendeu e começou a falar alto. "Alô, chefe? Sim, estamos aqui guardando a mercadoria." Pausa. "Como assim deu problema? O Marcão foi preso?" Outro pausa mais longa. "Entendi, chefe. Pode deixar." Quando ele desligou, virou para o companheiro. "Mudança de planos, Carlinhos. O Marcão e os outros foram presos. O chefe quer que a gente suma com a menina." Senti o sangue gelar. "Suma como?" perguntou o tal Carlinhos. "Do jeito que você está pensando", respondeu o careca. "Ordem é ordem." Não podia esperar a polícia chegar. Peguei o rádio. "Base, base! Emergência! Targets vão eliminar o refém. Preciso de apoio agora." "Águia, mantenha a calma. Estamos a 5 minutos do local." "Não tem 5 minutos!" sussurrei desesperado. "Eles vão matar ela agora." Vi os 2 homens se levantando da mesa. O careca pegou a arma e começou a caminhar na direção da sala onde estava a menina. Não tinha tempo para pensar. Peguei uma pedra grande do chão e atirei numa janela do outro lado do galpão. O barulho do vidro quebrando ecoou alto. "Que porra foi essa?" gritou o Carlinhos. "Vai ver", ordenou o careca. "Deve ser algum mendigo. Manda ele embora." Carlinhos saiu pela porta da frente, arma em punho para investigar. Era minha chance. Entrei pela janela lateral, tentando não fazer barulho. O galpão estava meio escuro, só a luz da lâmpada na mesa. Consegui chegar perto da sala dos fundos sem ser visto. O careca estava parado na porta, de costas para mim, observando Carlinhos lá fora. "Não tem ninguém aqui!" gritou Carlinhos de longe. "Deve ter sido o vento." "Então volta logo", respondeu o careca. "Vamos acabar logo com isso." Ele entrou na sala onde estava a menina. Escutei a voz dela pela primeira vez. "Por favor, não me machuquem. Eu não vi nada, não vou contar para ninguém." Era agora ou nunca. Peguei uma chave inglesa que tinha trazido e avancei na direção da sala. O careca estava de costas, levantando a arma na direção da menina. "Desculpa, garota, mas ordem é ordem." "Ah, pare aí!" gritei, aparecendo na porta. Ele se virou rapidamente, mas eu já estava em cima dele. Acertei a chave inglesa na mão dele e a arma voou longe. Ele tentou me agarrar, mas eu era mais forte. Rolamos no chão, brigando. "Socorro!" gritei pro rádio. "Águia em combate!" A menina estava gritando, assustada. "Calma, Júlia!
falei enquanto lutava. Eu vim te salvar! Sua mãe me mandou! Ela parou de gritar, olhando para mim com esperança. Minha mãe tá viva? Tá sim, e tá te procurando. Consegui dominar o careca e amarrar ele com a mesma corda que prendia a menina. Mas escutei passos se aproximando. Era o Carlinhos voltando. Wilson, que barulho é esse? Ele gritava. Peguei a arma do chão e me posicionei atrás da porta. Quando ele entrou na sala, consegui desarmar ele também. Mas dessa vez não foi tão fácil. Ele era mais jovem e ágil. Brigamos feio, derrubando tudo na sala. A menina se encolheu num canto, aterrorizada. Foi quando escutei o barulho de sirenes se aproximando. A polícia! Gritei. Acabou! Carlinhos tentou correr, mas eu consegui segurar ele até os policiais chegarem. Estava ofegante, machucado, mas vivo. Tá tudo bem com você, menina? Perguntei para Júlia enquanto a desamarrava. Ela acenou com a cabeça, chorando. Quero ver minha mãe. Já você vai ver ela. Prometi. Os policiais chegaram e prenderam os 2 bandidos. O delegado Santos apareceu logo depois, junto com Ana, que veio correndo na direção da filha. Júlia, minha filha! O encontro das duas foi emocionante. Ficaram ali abraçadas, chorando, enquanto eu observava de longe, sentindo uma satisfação que nunca tinha sentido antes. Obrigada, Geraldo, Ana disse, ainda abraçada com a filha. Você salvou o que eu tenho de mais precioso. A gente salvou, corrigi. Foi trabalho de equipe. A menina me olhou com olhos agradecidos. Obrigada, tio. Aquele tio me emocionou mais do que eu esperava. Mas nossa aventura ainda não tinha terminado. Ainda tinha a questão da quadrilha, que agora sabia que Ana tinha informações valiosas. E eles não iam desistir fácil. O delegado nos levou de volta para Vitória, mas alertou que ainda não estávamos seguros. O chefe dessa organização ainda está solto, disse Santos no caminho. E ele não vai gostar nada de ter perdido 3 homens e a operação. Vocês vão precisar de proteção. Ana segurou a filha mais forte. Por quanto tempo? Até a gente prender ele também. Olhei pela janela do carro da polícia, vendo as luzes da cidade se aproximando. Tinha começado aquela aventura só querendo ajudar uma mulher em apuros na estrada. Agora estava metido numa guerra contra uma quadrilha perigosa. E o pior, tinha gostado da sensação de lutar pelo que é certo. Talvez minha vida de caminhoneiro solitário tivesse chegado ao fim. Talvez fosse hora de uma nova estrada. 3 dias depois do resgate, eu estava na casa da Ana, em Vitória, numa rua tranquila do bairro Jardim da Penha. O delegado Santos tinha sugerido que ficássemos juntos por segurança, já que a quadrilha podia tentar se vingar. A casa era simples, mas aconchegante, com fotos da Júlia por toda parte. A menina estava se recuperando bem do trauma, mas ainda tinha pesadelos. Ana mal dormia, sempre alerta para qualquer ruído estranho. Eu ficava no sofá da sala, com meu caminhão estacionado na frente da casa. Não era o ideal, mas era melhor que deixar elas sozinhas. Na manhã do 4º dia, o delegado apareceu com cara preocupada. Temos novidades, disse sentando na mesa da cozinha, e não são boas. Ana serviu café para todos nós. O que aconteceu? Perguntou. O chefe da quadrilha mandou um recado. Senti um arrepio. Que tipo de recado? Uma foto. Santos mostrou o celular. Era uma foto da casa onde estávamos, tirada de longe. Eles sabem onde vocês estão. Ana empalideceu. Como descobriram? Essa organização tem contatos em vários lugares. Não é fácil se esconder deles. O que fazemos agora? Perguntei. Vocês vão ter que sair da cidade, disse o delegado. Pelo menos até prendermos o cara. Ana balançou a cabeça. Não posso deixar meu trabalho, minha vida aqui e o tratamento do meu pai. Ana, sua vida e a da sua filha estão em perigo, insistiu Santos. Júlia, que estava ouvindo da sala, se aproximou. Mãe, eu tô com medo. Ana abraçou a filha. Não vai acontecer nada com você, meu amor. Eu prometo. Olhou para mim. Geraldo, você não é obrigado a continuar nisso. Já fez muito por nós. Não vou abandonar vocês agora, respondi firme. A gente tá junto nessa até o final. Santos sorriu.
Eu estava torcendo que você falasse isso, porque tenho uma proposta. Que proposta? Perguntamos ao mesmo tempo. A gente pode usar vocês como isca para pegar o chefe da quadrilha, explicou o delegado. Ele quer as informações verdadeiras da empresa de segurança. Se a Ana fingir que está disposta a negociar, de jeito nenhum, interrompi. É muito perigoso. Deixa eu terminar, continuou Santos. Seria uma operação controlada, com a Ana usando um microfone, equipes de apoio espalhadas pela área. A gente pegaria ele em flagrante. Ana pensou um momento. E se der errado? Aí vocês vão ter que desaparecer mesmo, mudar de identidade, sair do estado. A proposta era arriscada, mas talvez fosse nossa única chance de resolver aquilo de vez. Que garantias a gente teria? Perguntei. A melhor equipe da Polícia Civil, francotiradores posicionados, carros de apoio, vocês estariam protegidos. Santos olhou para Ana. Mas a decisão é sua. Ana olhou para a filha, depois para mim. Se eu não fizer isso, vamos ter que viver fugindo para o resto da vida. É uma possibilidade, admitiu o delegado. Essa quadrilha tem braços longos. Seria difícil se esconder para sempre. Júlia segurou a mão da mãe. Eu confio em você, mãe, e no tio Geraldo. Aquele tio Geraldo de novo me emocionou. Em poucos dias, aquela menina tinha se tornado importante para mim. Tá bem, Ana disse finalmente. Vamos tentar, mas quero todas as garantias possíveis. Perfeito, disse Santos. Vou organizar tudo. A operação acontece amanhã à noite. O resto do dia passou voando. Santos voltou com mais policiais para planejar a operação. O encontro seria no estacionamento do Shopping Vitória, local público, mas que permitia controle da situação. Ana ligaria para o contato da quadrilha, fingindo estar disposta a negociar. Lembra? Instruiu Santos. Você vai dizer que tem as informações verdadeiras, mas quer garantias de que não vão mexer com você e sua família depois. Ana praticou a conversa várias vezes. E se ele desconfiar? Por isso o Geraldo vai estar junto, explicou o delegado. Como motorista particular. Natural que você não vá sozinha. À noite, enquanto Ana colocava Júlia para dormir, fiquei na varanda pensando em tudo que tinha acontecido. Uma semana atrás, eu era só um caminhoneiro solitário voltando para casa para o Natal. Agora estava metido numa operação policial contra uma quadrilha perigosa. Não está arrependido? Ana perguntou, vindo se sentar do meu lado. De ter parado para te ajudar naquela estrada? Jamais. Mesmo sabendo de todos os problemas que isso trouxe, olhei para ela. Ana, em 20 anos de estrada, nunca me senti tão útil quanto nesses últimos dias. Você é um homem bom, Geraldo, ela disse. Não sei como vou retribuir tudo o que fez por nós. Não precisa retribuir nada. Só precisa ficar segura, você e a Júlia. Ficamos ali em silêncio, ouvindo os ruídos da cidade à noite. E depois de amanhã? Ela perguntou. Depois que tudo isso acabar? Não sei, respondi honestamente. Nunca pensei além de resolver esse problema. Você tem planos de voltar para a estrada? A pergunta me pegou desprevenido. Era o que eu planejava, mas agora... Agora o quê? Agora não sei se consigo voltar para a vida de antes. Esses dias aqui, cuidando de vocês, me fizeram perceber o quanto minha vida era vazia. Ana me olhou com carinho. Não precisa ser vazia para sempre. Naquela noite, dormi pouco. Ficava pensando na operação do dia seguinte, nas coisas que podiam dar errado. Mas também pensava no que Ana tinha dito sobre minha vida não precisar ser vazia. Será que tinha uma chance de recomeçar? De ter uma família novamente? De madrugada, acordei com um barulho estranho. Era como se alguém tivesse batido alguma coisa no quintal. Levantei devagar, peguei a chave inglesa que sempre deixava por perto e fui investigar. O quintal estava vazio, mas vi que o portão dos fundos estava entreaberto. Meu sangue gelou. Tinha certeza de que Santos tinha trancado todos os acessos antes de ir embora. Corri para dentro da casa. Ana, acorda! Ela levantou assustada. O que foi? Alguém entrou no quintal. A gente precisa sair daqui agora.
Foi quando escutei o barulho de vidro quebrando na cozinha. Eles tinham entrado na casa. Júlia, acorda rápido! Ana sussurrou, balançando a filha. A menina abriu os olhos, ainda meio sonolenta. Que tá acontecendo? Não faz barulho, eu disse baixinho. Tem gente estranha na casa. Ouvi passos se aproximando do corredor. Ana pegou Júlia no colo e fomos para os fundos da casa, para o quarto que dava para o quintal. Abri a janela devagar, tentando não fazer ruído. Vocês vão sair primeiro, sussurrei. Eu fico para trás, garantindo que vocês escapem. Não, Ana balançou a cabeça. A gente sai junto ou não sai. Escutei vozes na sala. Eram pelo menos 2 homens. Procura nos quartos, dizia um. Eles têm que estar aqui. Reconheci a voz. Era o Carlinhos, um dos bandidos que tínhamos prendido no galpão. Como ele tinha saído da cadeia, ajudei Ana e Júlia a passar pela janela. Íamos saindo quando escutei. Eles não estão na casa, devem ter saído pelos fundos. Peguei meu celular e liguei para o delegado Santos enquanto corríamos pelo quintal. Santos, eles invadiram a casa, estamos fugindo. Onde vocês estão? Ele perguntou, parecendo ter acordado na hora. No quintal, indo para o meu caminhão. Me saiam daí agora, estou mandando viaturas para a área. Chegamos no meu Scania. Liguei o motor na pressa, as mãos tremendo. Ana e Júlia subiram na cabine, a menina chorando baixinho. Vi 2 homens saindo da casa, correndo na nossa direção. Um deles era realmente o Carlinhos. Como diabos ele tinha saído da prisão? Eles tinham uma moto estacionada na rua. Segurem firme! Gritei, pisando fundo no acelerador. O caminhão saiu cantando pneu. Pelos retrovisores, vi a moto começando a nos seguir. Eles estão vindo atrás, Ana gritou. Para onde a gente vai? Longe daqui, respondi, entrando na 3ª ponte em direção à Vila Velha. O caminhão estava pesado, mas o motor do Scania respondia bem. A moto conseguia se aproximar nas curvas, mas eu ganhava distância nas retas. Liga para o Santos de novo, falei para Ana. Diz para ele que estamos na 3ª ponte, indo para Vila Velha. Ela fez a ligação, mas a linha estava ocupada. Mãe, eu tô com medo, Júlia disse, agarrada no braço da Ana. Vai ficar tudo bem, meu amor, Ana respondeu, mas eu via pelo retrovisor que a moto estava ganhando terreno. Eles deviam conhecer o trânsito melhor que eu. Entrei na BR-101 Sul. Acelei o máximo que pude. O velocímetro marcava 90 km/h. Perigoso para um caminhão carregado, mas era a nossa única chance. A moto ficou para trás uns 100 metros, mas ainda nos seguia. Geraldo, Ana disse, tem um posto de gasolina daqui a pouco. Tem sempre polícia lá à noite. Era uma boa ideia. Comecei a diminuir a velocidade, acionando a seta para entrar no posto. Mas quando olhei no retrovisor, a moto tinha sumido. Cadê eles? Perguntei confuso. Ana olhou para trás. Não estão mais seguindo a gente. Paramos no posto mesmo assim. Descemos do caminhão ainda em estado de alerta. O frentista nos olhou estranho. Tudo bem, pessoal? Tudo, respondi, fingindo naturalidade. Comprei refrigerante para as 2 e um café para mim, tentando manter a aparência normal. Mas por dentro, meu coração ainda estava disparado. Porque eles tinham parado de nos seguir. O celular da Ana tocou. Era um número desconhecido. Ela me olhou, hesitando em atender. Atende, falei. Pode ser o Santos? Ela atendeu e colocou no viva voz. Alô? Ana Cristina? Disse uma voz que não reconheci. Aqui é Eduardo Marques. Quem? Ana perguntou. O chefe da organização que você conhece tão bem. A voz continuou irônica. Tenho uma proposta para vocês. Senti um arrepio. Era ele, o famoso chefe da quadrilha. Que proposta? Ana perguntou, tentando manter a voz firme. Vocês param de fugir e vêm me encontrar. Em troca, eu garanto que ninguém se machuca. Por que fariam isso? Perguntei, chegando perto do telefone. Porque vocês não têm escolha, ele respondeu. Meus homens não estavam tentando pegar vocês. Estavam direcionando vocês para onde eu quero. Olhei em volta do posto. Não havia movimento suspeito. Mas agora eu desconfiava de tudo. O que você quer? Ana perguntou.
as informações verdadeiras da empresa de segurança e quero que você trabalhe para mim de agora em diante. Nunca, ela respondeu. Nunca é uma palavra muito forte, ele disse, especialmente quando se tem uma filha adolescente. Júlia se agarrou mais forte no braço da mãe. Você já fez mal suficiente para minha família, Ana disse. Ainda não fiz nada comparado ao que posso fazer, ele ameaçou. Onde você quer nos encontrar? Perguntei, tentando ganhar tempo. Na Praia do Canto, em Vitória, no mirante da Curva da Jurema, 00:30 em ponto. Olhei no relógio. Eram 11h15. E se não formos? Aí vocês vão descobrir que existem coisas piores que a morte. A ligação foi cortada. Ficamos ali parados, assimilando a ameaça. A gente não pode ir, Ana disse. É uma armadilha óbvia. Mas se não formos, ele vai cumprir as ameaças, respondi. E se formos, ele vai nos matar mesmo assim. Tentei ligar para o delegado Santos de novo. Dessa vez ele atendeu. Geraldo, onde vocês estão? Chegamos na casa e ela estava revirada. Estamos num posto na BR-101. Expliquei rapidamente. Santos, como o Carlinhos saiu da prisão? Houve um silêncio do outro lado. Carlinhos? Ele não saiu. Tá na cela desde que foi preso. Senti um frio na barriga. Então quem invadiu a casa? Deve ter sido outros membros da quadrilha. Eles são mais organizados do que pensávamos. Contei sobre a ligação do chefe e o encontro marcado. Não vão a esse encontro de jeito nenhum, Santos ordenou. É suicídio, mas ele diz que tem formas de nos encontrar de qualquer jeito, Ana comentou. E se ele não estiver mentindo? Ana, confie em mim. Vou mandar vocês para um lugar seguro hoje mesmo. Mas eu tinha uma sensação ruim sobre aquilo tudo. Santos, como eles conseguiram invadir a casa se tinha proteção policial? Outro silêncio. A viatura que estava de plantão. Acabei de descobrir que foi chamada para uma ocorrência falsa do outro lado da cidade. Alguém dentro da polícia estava ajudando a quadrilha. Santos, falei baixo. Acho que tem algum policial trabalhando para eles. É impossível, ele protestou, mas pela voz vi que também estava desconfiado. Olha, venham para a delegacia agora, vamos resolver isso. Não, respondi. Se tem alguém de dentro ajudando eles, a delegacia não é segura. Então, o que vocês vão fazer? Santos perguntou. Olhei para Ana e Júlia. A menina estava pálida, agarrada na mãe. Vamos aparecer no encontro, disse finalmente, mas do nosso jeito. Geraldo, você enlouqueceu? Ana exclamou. Escuta, expliquei. Se a gente ficar fugindo, eles vão nos pegar mais cedo ou mais tarde. Se a gente não resolve isso hoje, vai ser amanhã ou depois. E sempre com eles ditando as regras. Peguei a mão de Ana, mas dessa vez vamos estar preparados. Expliquei meu plano para o Santos e para Ana. Era arriscado, mas era nossa melhor chance. Santos concordou em ajudar, mas deixou claro que era contra a ideia. Se der errado, ele começou. Se der errado, pelo menos tentamos, completei. Saímos do posto e fomos direto para um lugar que eu conhecia bem, o Porto de Vitória. Tinha um amigo lá, o João Ferreira, que trabalhava como vigia noturno. Expliquei a situação para ele e ele topou ajudar. Caminhoneiro ajuda caminhoneiro, disse ele, me emprestando o que precisava. Às 11h30, estávamos posicionados perto do mirante da Curva da Jurema. Ana ficou no caminhão com Júlia, escondidas atrás de uns contêineres, enquanto eu me aproximei do local do encontro. Carregava um pacote que parecia conter documentos, mas na verdade tinha só papéis em branco. O mirante estava vazio, só o barulho das ondas batendo nas pedras lá embaixo. A vista era bonita, a cidade toda iluminada, mas eu não estava com cabeça para apreciar a paisagem. Eram exatamente 00:30 quando vi um carro preto se aproximando. 3 homens desceram. Um deles era alto, bem vestido, uns 50 anos. Devia ser o Eduardo Marques. Os outros 2 eram capangas, armados. Eles se aproximaram devagar, desconfiados. Onde está a Ana? Perguntou Eduardo. Ela vem já, respondi. Primeiro quero garantias de que vocês não vão fazer mal para ela ou para a filha. Eduardo riu. Você não está em posição de exigir nada, caminhoneiro.
Um dos capangas apontou a arma para mim. Chama ela agora! Foi quando Ana apareceu, vindo de trás de um carro estacionado. Eu tô aqui, disse corajosa. Eduardo sorriu. Ana Cristina, finalmente nos conhecemos pessoalmente. Vamos logo ao que interessa. Ela respondeu. O que você quer? Você sabe muito bem o que eu quero. As informações verdadeiras da empresa. E a partir de hoje, você trabalha para mim. Eduardo se aproximou dela. Seu primeiro trabalho será me dar todos os detalhes sobre a próxima transferência de valores da Vale. E se eu recusar? Então sua filha vai ter um acidente muito triste. Ele ameaçou friamente. Ana empalideceu. Você é um monstro. Sou um homem de negócios, e no meu negócio não existem sentimentos. Tá bem, Ana disse, tirando um envelope do bolso. Aqui estão as informações que você quer. Eduardo fez sinal para o capanga pegar o envelope. Mas quando ele se aproximou, Ana gritou, agora! De repente, luzes de lanternas iluminaram toda a área. Eram mais de 10 policiais cercando o mirante. Polícia! Todos no chão! Santos apareceu com um megafone. Eduardo e os capangas tentaram correr, mas não tinham para onde ir. Vocês me traíram! Eduardo gritou para Ana. Você não me deixou escolha! Ela respondeu. Houve um tiroteio rápido. Um dos capangas foi atingido, o outro se rendeu. Eduardo tentou usar Ana como escudo humano, mas eu consegui derrubá-lo por trás. Acabou, disse Santos, algemando Eduardo. Eduardo Marques, você está preso por formação de quadrilha, sequestro, ameaça e tentativa de homicídio. Eduardo me olhou com ódio. Você não sabe com quem mexeu, caminhoneiro. Sei sim, respondi, com um covarde que ameaça mulher e criança. Santos levou os presos embora. Ana correu para o caminhão buscar Júlia. As duas se abraçaram, chorando de alívio. Acabou mesmo? Júlia perguntou. Acabou, meu amor, Ana respondeu. Ficamos ali no mirante, olhando a cidade, respirando o ar da liberdade. Depois de uma semana de pesadelo, finalmente podíamos relaxar. O que vamos fazer agora? Ana perguntou. Agora vocês vão viver em paz, respondi. Mas eu sabia que para mim aquela aventura tinha mudado tudo. Não era mais o mesmo homem que tinha parado para ajudar uma estranha na estrada. Tinha descoberto que minha vida podia ter um propósito maior que apenas carregar carga de um lugar para o outro. E olhando para Ana e Júlia, ali no mirante, com a cidade aos nossos pés, eu soube que tinha encontrado algo que procurava há muito tempo sem saber. Uma família. 3 semanas depois da prisão de Eduardo Marques e sua quadrilha, eu estava sentado na varanda da casa da Ana, tomando café e vendo Júlia brincar no quintal. O delegado Santos tinha confirmado que todos os membros da organização criminosa tinham sido presos e que não havia mais ameaças contra nós. Ana voltou a trabalhar na empresa de segurança, mas agora numa posição diferente. O diretor, impressionado com sua coragem em ajudar a desbaratar a quadrilha, a promoveu para supervisora de segurança interna. O salário era melhor e ela não precisava mais ter acesso a informações sensíveis. Geraldo, ela disse, saindo da cozinha com mais café, você não pode ficar morando no meu sofá para sempre. Sorri. Por que não? Tô gostando daqui. Na verdade, eu estava meio perdido. Tinha vendido uma carga de mamão que estava no caminhão, mas não conseguia me animar para pegar outra viagem. Você sente falta da estrada? Ela perguntou, sentando do meu lado. Às vezes, respondi honestamente. 20 anos fazendo a mesma coisa não se esquece fácil. Mas descobri que existe coisa mais importante que ficar rodando sozinho pelas estradas do Brasil. Júlia se aproximou, suada da brincadeira. Tio Geraldo, você vai embora? A pergunta me atingiu no coração. Por que pergunta isso, menina? Porque você fica olhando para o seu caminhão com cara triste. Era verdade. O Scania estava parado na frente da casa há 3 semanas esperando. Júlia, Ana chamou a filha, vai tomar banho que já está na hora do almoço. A menina obedeceu, mas antes me deu um abraço. Não vai embora sem me avisar, tá? Prometi que não. Quando ela entrou, Ana me olhou séria. Você precisa tomar uma decisão, Geraldo, disse ela. Ficar aqui por pena de nós duas não é justo com ninguém.
Não é pena, respondi. É outra coisa. O quê? Respirei fundo. É que eu me acostumei com vocês, com ter uma família de novo. Ana ficou em silêncio por um momento. Maria José te deixou porque você vivia na estrada, disse finalmente. E você quer que a mesma coisa aconteça de novo? A pergunta me pegou desprevenido. Não é a mesma situação. Não. Você tem um trabalho, uma vida, e nós temos a nossa. Ana, comecei, mas ela me interrompeu. Geraldo, eu sou muito grata por tudo que você fez. Você salvou minha vida e a da Júlia, mas não posso aceitar que você abandone sua vida por nossa causa. E se eu não quiser voltar para a estrada? Então você precisa encontrar outra coisa para fazer. Algo que te realize aqui em Vitória. Ela tinha razão, como sempre. Eu não podia ficar indefinidamente vivendo de favor na casa dela, sem perspectiva. O que você sugere? Não sei, mas tenho certeza de que você vai descobrir. Naquela tarde, saí para dar uma volta pela cidade. Fazia tempo que não andava a pé por Vitória, sempre passava de caminhão. A cidade tinha mudado muito nos últimos anos. Mais prédios, mais movimento, mais oportunidades. Parei numa lanchonete no centro e pedi um sanduíche. O dono, um homem baixinho de uns 60 anos, puxou conversa. Você não é daqui, né? Sou de Cachoeiro, respondi. Mas estou morando aqui temporariamente. Que ramo você trabalha? Sou caminhoneiro, disse. Ou era, não sei mais. Ele riu. Como assim era? Caminhoneiro aposentado? Contei um pouco da minha história, sem entrar em detalhes sobre a quadrilha. Entendo, disse ele. Às vezes, a vida nos força a mudar de direção. O senhor sempre teve esse negócio? Perguntei. Não. Era funcionário público. Aposentei e resolvi abrir a lanchonete. Minha paixão sempre foi cozinhar. Olhei em volta. O lugar era simples, mas bem cuidado, sempre cheio. Dá para viver disso? Dá sim. Não fico rico, mas sustento a família e ainda sobra um trocado. Ele me olhou curioso. Por quê? Tá pensando em mudar de ramo? Sei lá, talvez. Olha, posso te dar um conselho? Descubra o que você gosta de fazer além de dirigir caminhão. Voltei para a casa da Ana pensando na conversa. O que eu gostava de fazer? Além de dirigir, eu sempre tive facilidade para mecânica. Consertava meu próprio caminhão, ajudava outros caminhoneiros na estrada. E gostava de ajudar as pessoas. Descobri isso na aventura com Ana e Júlia. Como foi o passeio? Ana perguntou quando cheguei. Esclarecedor, respondi. Acho que sei o que vou fazer. O quê? Vou abrir uma oficina mecânica, especializada em caminhões. Ana sorriu. É uma boa ideia. Você entende do assunto. E tem outro projeto, continuei. Quero criar uma espécie de ponto de apoio para caminhoneiros. Um lugar onde possam dormir, tomar banho, comer uma comida caseira. Sabe como é? A vida na estrada é solitária. Ana acenou com a cabeça. Como aqueles truck stops americanos. Isso mesmo, mas com um jeitinho brasileiro. Comida da vovó, lugar para conversar, descansar. Quanto mais eu falava, mais empolgado ficava. Tenho um terreno grande na BR-101, saindo de Vitória. Sempre pensei que seria perfeito para isso. Você tem dinheiro para investir? Ela perguntou. Tenho umas economias e posso vender o caminhão se precisar. Ana me olhou preocupada. Geraldo, não vende o caminhão. É sua ferramenta de trabalho. Era, corrigi. Agora vai ser parte de um sonho maior. Júlia chegou da escola e encontrou a gente conversando animados sobre o projeto. Do que vocês estão falando? O tio Geraldo vai abrir um negócio aqui em Vitória, Ana explicou. Vai ficar? A menina perguntou esperançosa. Vou, respondi, e vi o sorriso mais bonito que já tinha visto na vida. Naquela noite, depois que Júlia foi dormir, Ana e eu ficamos na varanda planejando. Vou precisar de sócios, disse. Não tenho dinheiro suficiente para fazer tudo sozinho. Já pensou em quem? Na verdade, pensei em você. Ana me olhou surpresa. Em mim? Geraldo, eu não entendo nada de mecânica ou de caminhão, mas entende de administração, de segurança, de organização. E conhece pessoas que podem ajudar.
Ela pensou um momento. Seria uma sociedade mesmo ou... Seria o que você quiser que seja, respondi, olhando nos olhos dela. Ana, nesses últimos dias descobri que não quero mais viver sozinho. Você e a Júlia se tornaram minha família. Ela ficou em silêncio, emocionada. Geraldo, disse finalmente, você tem certeza de que não é só gratidão? Tenho, porque a gratidão é minha, por vocês terem me mostrado que a vida pode ser diferente. Peguei a mão dela. Eu te amo, Ana, e amo a Júlia como se fosse minha filha. Ela começou a chorar. Eu também te amo, mas tenho medo. Medo de quê? De que você se canse dessa vida, dessa responsabilidade e resolva voltar para a estrada. Abracei ela. A única estrada que quero seguir agora é a que leva ao nosso futuro. Ficamos ali abraçados, ouvindo os ruídos da noite. Pela primeira vez em anos, eu me sentia completo. Tinha uma família, um projeto de vida, um propósito. A estrada tinha me levado até ali, e agora era a hora de construir algo duradouro. No dia seguinte, começamos a planejar nosso futuro juntos. O posto do Geraldo, como Júlia batizou o projeto, seria mais que uma oficina e ponto de apoio. Seria um lugar onde famílias como a nossa poderiam recomeçar. 6 meses depois, eu estava em pé na frente do posto e oficina Estrada Segura, vendo o movimento de caminhões entrando e saindo. O negócio tinha dado certo além das nossas expectativas. Caminhoneiros de todo o estado paravam ali para descansar, comer a comida caseira da dona Neuza, que Ana tinha contratado, e resolver problemas mecânicos na oficina. Tio Geraldo! Júlia gritou, correndo na minha direção. Ela estava voltando da escola, como fazia todos os dias. O ponto de ônibus ficava bem na frente do posto. Como foi na escola hoje? Perguntei, dando um beijo na testa dela. Ótimo! A professora disse que amanhã vai vir uma turma visitar o posto para conhecer a profissão de caminhoneiro. Ana apareceu na porta do escritório, sorrindo. Já soube da novidade? Que novidade? Perguntei. O Sebastião conseguiu o empréstimo. Vai abrir uma filial do posto em Cachoeiro. Sebastião era meu sócio na oficina, um mecânico experiente que tinha topado o desafio. Que bom, comemorei. Significa que a ideia está funcionando mesmo. E significa que você vai ter que viajar mais vezes para acompanhar a obra. Ana disse, com um sorrisinho maroto. Com medo de eu voltar para o vício da estrada? Perguntei, abraçando ela. Não, respondeu, porque agora eu sei que você sempre volta para casa. Casa. Aquela palavra tinha um significado novo para mim. Não era mais o lugar onde eu dormia entre uma viagem e outra. Era onde minha família me esperava. Papai! Uma voz gritou lá de dentro do posto. Era Bruno, o filho de 4 anos que Ana e eu tínhamos acabado de adotar. Ele tinha perdido os pais num acidente na BR-101 e ficado no orfanato. Quando soubemos da história, não hesitamos em dar um lar para ele. O que foi, campeão? Perguntei, pegando ele no colo. O seu Zé disse que quando eu crescer, posso dirigir caminhão também. Seu Zé era um caminhoneiro aposentado que frequentava o posto e adorava contar histórias para os meninos. Claro que pode, mas primeiro tem que estudar bastante. Ana balançou a cabeça, rindo. Daqui a pouco você vai ter uma frota de filhos caminhoneiros. E qual o problema? Respondi. Desde que sejam honestos e cuidadosos como o pai. Júlia me deu um soco brincalhão no braço. Você não é nosso pai, é nosso tio. Tio, pai, tanto faz, Bruno disse, me abraçando. O importante é que você cuida da gente. Aquelas palavras me emocionaram mais do que eu esperava. Em menos de 1 ano, tinha ganhado uma família completa e um propósito na vida. No final da tarde, depois que o movimento diminuiu, sentamos todos na varanda dos fundos do posto para assistir o pôr do sol. Ana trouxe suco para as crianças e cerveja para nós. Lembra daquela noite na estrada? Ela perguntou. Quando você me encontrou? Como se fosse ontem, respondi. Você toda de vermelho, desesperada, com aquela bolsa misteriosa. Eu estava pensando, se você não tivesse parado... Mas parei, interrompi. E foi a melhor decisão da minha vida. Por quê? Porque aprendi que ajudar as pessoas não é só fazer uma boa ação.
às vezes, é encontrar sua própria salvação. Olhei para os dois meninos brincando no quintal. Antes de conhecer vocês, eu estava perdido sem saber. Achava que estava vivendo, mas só estava existindo. E agora? Ana perguntou. Agora sei que a vida é muito mais que uma estrada sem fim. É sobre as pessoas que encontramos no caminho. É sobre construir algo que vale a pena. Peguei a mão dela. É sobre amar e ser amado. Júlia se aproximou de nós. Vocês estão falando de coisa de adulto de novo? Estamos falando de família, Ana respondeu. E família inclui você e o Bruno. Eu sei, disse a menina. Por isso que amo morar aqui. Aqui todo mundo cuida de todo mundo. Naquela hora, um caminhão entrou no posto. Reconheci o motorista. Era o Toninho de Minas Gerais, um cara que sempre parava ali nas viagens para o Espírito Santo. Opa, Geraldo, como vai a família? Vai bem, Toninho? Para aí essa noite? Com certeza. A comida da dona Neuza é a melhor da BR-101. Ele desceu do caminhão, cansado da viagem. E como vai o negócio? Não posso reclamar, respondi. Cada dia aparece gente nova. Parece que a notícia do posto está se espalhando. É que vocês fazem diferente, disse Toninho. Aqui a gente não é só cliente, é família. Vocês se importam com a gente. Era exatamente isso que queríamos. Fazer com que os caminhoneiros se sentissem acolhidos, não apenas atendidos. Depois do jantar, quando as crianças foram dormir, Ana e eu ficamos na varanda conversando com Toninho e outros dois caminhoneiros que tinham parado para pernoitar. Eles contavam histórias da estrada e eu sentia uma pontada de nostalgia. Mas era diferente agora. Sente falta, Geraldo? Perguntou um deles. Da estrada? Às vezes, respondi honestamente. Mas descobri que existem muitas formas de viajar. Aqui no posto, eu viajo através das histórias de vocês. E quando vou a Cachoeiro cuidar da filial, mato um pouco a saudade. E a família? Perguntou Toninho. Como elas se adaptaram à vida ligada ao mundo dos caminhões? Ana sorriu. No começo eu achava que ia ser difícil, mas depois percebi que o Geraldo trouxe o melhor da estrada para a nossa vida. A solidariedade, a honestidade, o espírito de ajudar o próximo. É verdade, concordei. A estrada me ensinou que no final das contas somos todos uma grande família, todos tentando chegar em casa são e salvos. Olhei para o posto, iluminado na noite, com os caminhões estacionados como se fosse um porto seguro. E às vezes, casa é onde a gente menos espera encontrar. Naquela noite, deitado na cama ao lado de Ana, com os barulhos familiares do posto ao longe, pensei em tudo o que tinha acontecido. Uma decisão simples de parar para ajudar uma estranha tinha mudado completamente minha vida. Tinha me dado uma família, um propósito, uma nova forma de ser útil. A estrada ainda me chamava às vezes, principalmente quando ouvia o ronco dos motores partindo de madrugada. Mas agora eu sabia que minha verdadeira viagem tinha terminado. Tinha chegado ao destino que procurava sem saber. Um lar cheio de amor e pessoas que se importavam comigo. No escuro do quarto, Ana sussurrou. Geraldo, que foi? Obrigada. Por quê? Por ter parado naquela estrada. Por ter me ajudado. Por ter se tornado nossa família. Beijei a testa dela. Obrigado você por ter me mostrado que vale a pena parar de vez em quando. E foi assim que descobri que a melhor estrada é aquela que nos leva para casa. E casa não é um lugar, são as pessoas que amamos. O posto Estrada Segura continuou crescendo, se tornando referência na BR-101. Mas para mim, o maior sucesso era ver Júlia e Bruno crescendo felizes, Ana realizada com o trabalho e saber que toda noite eu voltava para uma família que me esperava. A estrada tinha me ensinado muitas lições ao longo de 20 anos, mas a mais importante eu aprendi quando parei de viajar. Que o destino mais importante é sempre o caminho de volta para quem a gente ama. E que, às vezes, ajudar um estranho na estrada pode ser o mesmo que encontrar a própria salvação.
Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.